Muito bem, vamos lá agora ver um pouquinho de conceito de função. Vou deixar esse exercício também disponível para vocês aí, vocês puxem download aí, tá? Dá um joinha aí no canal aí, se inscreva também, tá? Então, ele fala o seguinte, uma livraria, ela vende uma revista aí por R$5 a unidade. E a pergunta é, qual a quantidade que deve ser vendida para dar uma receita aí de R$700, tá? Então o que você tem que fazer é extrair as informações. Se ela vende uma revista por R$5 a unidade, X, vamos chamar de X, a quantidade vendida. A quantidade vendida, normalmente a gente chama de uma letra, uma variável X, por exemplo. Normalmente é X. E a pergunta aí, qual é o valor de X? Quantidade. Então, vamos transformar essa palavra em português para matemática. Qual que é o valor de X, tá? Que deve ser vendida para dar uma receita igual a R$700. Receita ou função receita, né? Quando fala venda, a gente entende-se função receita. Receita é o dinheiro que entra por causa das vendas, né? Sem ser descontado os impostos. Descontou o imposto é lucro. Descontar os custos, tudo aí que sobra em lucro. Enfim, falou venda, sinônimo de receita, receita é venda. Então eu tenho a chamada função receita. Te apresento aqui a função receita. Vamos chamá-las de preço de venda PV vezes a quantidade vendida. Se você parar para pensar, é até óbvio, né? Quanto que entra de dinheiro no caixa da sua livraria? Ué, dependendo o preço de venda daquele produto, no caso o livro, a R$5, preciso ver quantos livros eu vendi. Então, preço de venda vezes a quantidade que eu vendi, unitária, né? Preço de venda unitário, vezes a quantidade que eu vendi. Custa R$5, eu vendi um, entrou 5. 5 vezes 1, 5. Se eu vendi 2 livros, 2 vezes 5, 10. Minha função é R$10. Se eu vendi 3 livros, 3 vezes 5, 15. Minha função, a minha receita é R$15. Então você chega à conclusão, até óbvio aí, que a sua função receita, ela é dada como? Vamos chamar de receita de R, por exemplo. Função receita, ela depende dessa variável X aqui, que é a quantidade. Então eu só vou saber quanto que entra no meu caixa, só vou saber a minha receita, desde que eu saiba quantas unidades eu vou vender, ou se eu vendi, no caso, por quê? Porque eu já tenho aqui o preço, que é 5. Então 5 no lugar do preço de venda, vezes a quantidade vendida. Veja, eu tenho duas variáveis, essa daqui eu já transformo ela numa constante, 5. Então só fica faltando saber esse valor de x. A partir do momento que eu começo a colocar valores para x, então 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, eu tenho aqui a minha função receita em função de x. Por exemplo, se o meu x vale 0, 5 vezes 0, 0, não entrou nada. Então aqui eu tenho meu gráfico, um eixo x, y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, x as quantidades, tá? No caso, vendida. E no eixo y, também chamado de r de x ou y, né? Se quiser chamar r de x ou y, tanto faz. Então vai ficar y igual a 5x. É a mesma coisa, chama y de r de x. Você tem que começar a entender isso. Então, o que acontece? Se eu colocar 0 para x, 0 para y, ou r de x. Se minha receita é 1, vai ficar 5 vezes 1, 5. Então, se a minha receita aqui é 1, aqui eu tenho 5 de receita. Se a minha receita, se meu x vale 2, 5 vezes 2, 10. Então, se meu x vale 2 aqui, está fora de escala, tá? Aqui é 10. E a minha pergunta é, então eu vou andando aqui os valores de x e vai me dando os valores de y aqui. Não vou entrar em detalhe o que significa aqui. Mas, enfim, a minha pergunta é, qual é a quantidade que eu vou ter que vender aqui de livros para que ele me dê uma receita de 700? Então, veja você, eu vou transferir para cá. Então, essa minha função vermelha aqui, a minha função receita, simbolizada pela minha reta, uma equação de primeiro grau, né, porque o valor de x, o expoente de x é 1, então uma equação de primeiro grau.
Aqui a origem 0, né? Porque aqui não consta nada, é mais 0. O que acontece? Então eu tenho, se eu te der que a minha resposta é 700, se eu te dar a receita, eu consigo achar o valor de x. E se ao contrário, se eu te der x, eu acho a receita, igual ali. Se eu falo que o x vale 0, 1, 2, eu consigo achar o r de x. Vale 0, 5 e 10, respectivamente. Aqui é o inverso, a pergunta é invertida. Se a minha receita vale 700, se aqui eu ponho 700, quanto que vale aqui? Porque eu tenho essa e essa variável. Y, r de x e x. Se eu te dou esse, eu consigo achar essa. Se eu te dou essa, eu consigo achar essa. No caso, ele te deu essa daqui. 700 igual a 5 vezes x. Então, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo 700, vai ficar x igual a 700 sobre 5, 140 unidades. Então, a resposta, 140 unidades. Beleza?